renascer, reconstruindo o seu eu. Escritora Michele da Graça Nunes. Educando filhos com amor. Desde criança costumo passar as férias em alguns finais de semana no interior de Sergipe, onde tenho família. No mesmo sistema de crenças, uma criança que vive no interior tem mais liberdade e oportunidade de brincar, utilizando brincadeiras que já não vemos há anos em grandes cidades, promovendo uma infância mais saudável. Ultimamente tenho passado bastante tempo junto à minha família para dar à minha filha essa mesma oportunidade que tive, já que na capital tenho responsabilidades que comprometem o meu tempo e a impedem de se divertir mais livremente. Isso me levou a algumas reflexões sobre a educação dos filhos, visto que desde que fiquei grávida tenho pesquisado bastante a respeito. Após o nascimento de minha filha, adentrei ao universo do PNL, Programação Neurolinguística. Começamos a estudar e a utilizar as técnicas em meu dia a dia. A PNL utiliza a comunicação verbal e não verbal para reprogramar atitudes e comportamentos ou até mesmo instalar novos comportamentos, sendo bastante útil em diversos aspectos de nossas vidas. Cheguei a algumas conclusões sobre educar os filhos e gostaria de compartilhar com vocês. Vale a pena ressaltar que aqui não é o manual, e está longe de ser. São reflexões minhas acerca do assunto que tenho pesquisado em diversas fontes de área de conhecimento, principalmente a PNL. Na primeira infância, do 0 aos 7 anos, nossa personalidade começa a se formar. É nessa fase que começam nossas experiências, frustrações e traumas. Ainda nesse período é formada a maioria das crenças, que vão se firmando através dos exemplos de nossa principal referência, nossos pais. Tudo que for aprendido nessa fase será levado para a vida adulta. O ambiente familiar, o modo como nossos pais se comportam, os valores passados durante a infância serão seguidos durante nossa vida. Neste período, os pais precisam estar atentos, que a fala tem menos poder do que o exemplo. Com o uso do PNL, tenho observado alguns detalhes que antes me passavam desapercebido, e uma das coisas que aprendi foi exatamente a educar pelo exemplo. É muito mais eficaz do que as palavras. Assim, se você tem filhos que repetem as mesmas atitudes que para você são indesejadas, não lhe escutam e não obedecem a seus comandos, mude sua estratégia, pois a fala não fica gravada na mente da criança tanto quanto o exemplo, principalmente se este for repetido no dia a dia e se for praticado pelas pessoas de maior poder pessoal sobre a criança, os pais. Outro aspecto interessante são as falas carregadas de nãos. E olhem que eu sofri muito para quebrar algumas crenças de minha família com relação aos tal sonoros nãos. As pessoas acham que ensinam dizendo: não façam isso, menino, isso não pode, não coloque o dedo na tomada. Nosso inconsciente não entende a palavra não. Se eu disser, não pense em um arco-íris, qual a imagem primeiro que toma a sua mente? Com certeza o arco-íris. Sendo assim, devemos substituir os nãos por explicações plausíveis. Ao invés de dissermos, não pode mexer aí, podemos dizer, se esse vaso cair, ele pode quebrar e te machucar, e machucar você. As palavras têm poder e atuam em nosso inconsciente mais do que imaginamos. No exemplo acima, quando dizemos, não pode mexer aí, o inconsciente entende, pode mexer aí. Acredito que não sou só eu que passo por esse tipo de situação, onde as pessoas do nosso convívio adoram dar palpites sobre os nossos filhos e as nossas formas de criá-lo. Pois bem, eu aprendi com o PNL que não existe certo nem errado, cada um faz o melhor que pode, considerando o contexto e os recursos que tem no momento. Sendo assim, abrace e beije seus filhos, demonstre seu amor através de gestos e palavras. Isso não tornará mimado, mas uma criança segura e saudável. E não tome uma atitude, seja ela qual for, e fique pensando no que outras pessoas vão achar ou pensar sobre você. Os outros são os outros, com as verdades, crenças e recursos dele. Outro fator que gera muita polêmica entre os que nos cercam é a questão de educar sem castigos físicos ou verbais. Acredito que punições são necessárias, desde que acompanhadas de um feedback positivo na identidade da criança e um feedback negativo na relação ou no comportamento que ela teve naquele momento. Para mim, violência é nociva tanto a curto quanto a longo prazo.
Quando tomar uma decisão sobre algo importante, explique a seu filho e ouça o ponto de vista dele. Assim as regras farão mais sentido para ele e será mais fácil aceitar e entender suas ordens. Seja sempre coerente em seu comportamento e no que foi estabelecido com a regra. Se as regras do que foi estabelecido ficarem mudando toda hora, o erro será dos pais e não das crianças. É interessante também que as regras e limites sejam estabelecidas desde cedo. Quanto mais cedo você estabelecer regras e limites, seu filho administrará seu próprio comportamento no ritmo dele. Lembre-se que o desenvolvimento da criança se dá por etapas de crescimento. O que funciona em uma etapa não funciona na outra. Encoraje seu filho a ser independente de acordo com a fase que ele está vivendo. Se já é possível para ele tomar banho sozinho, encoraje-o a fazê-lo. Muitos pais associam a independência à rebeldia, desobediência e desrespeito. Esse conceito está ultrapassado. Eu acredito que, encorajando-os à independência cedo, formaremos adultos seguros, confiantes e equilibrados. Muitos pais se sentem culpados por passarem pouco tempo com os filhos e, com isso, substituem o afeto por brinquedos e objetos de alto valor. Acredite que os pais precisam ensinar aos filhos o valor de ser e não de ter. Uma educação pautada por regras firmes, colocadas com afeto, é a garantia de construir um ser humano saudável. Bom senso e amor são a chave do sucesso. Por fim, trate seu filho com respeito, pois a criança trata as outras da mesma forma que é tratada em casa. Se algum comportamento precisa ser modificado, deve ser o comportamento dos pais e não da criança. Repensando a nós mesmos, enquanto seres humanos e pais, precisamos refletir quais são os nossos valores e crenças. O que você acha importante transmitir a seus filhos? Que frutos quer ver florescer quando seus filhos crescerem? Equilíbrio e coerência com o que acreditamos é fundamental, pois tudo depende de como você dedica ao plantio e a forma que está semeando. E como disse no início do texto, não existe manual de instruções, nem fórmulas prontas para uma educação eficaz. O que existe é o nosso jeito. De modo geral, temos que experimentar. Se não gostamos dos resultados que estamos obtendo, mudemos as estratégias. Enxergar com os olhos da alma. Tive a oportunidade de conhecer e conviver, nem que seja por poucos instantes, com um rapaz que me trouxe grandes aprendizados. Um homem que, só de estar próximo, sentimos seu amor, sua humildade, sua força, perseverança, paz. O nome dele é Edilson Santana. Casado, pai de 6 filhos, mora em Ilha das Flores, Sergipe. Foi conselheiro tutelar por 4 mandatos na cidade de Neópolis, Sergipe, e durante 4 gestões está como presidente desde a fundação da Factus, Fórum Associado de Conselheiros Tutelares. Tem uma escolinha de futebol onde, com recursos próprios, treina e ajuda cerca de 80 a 100 garotos. Nas horas vagas escreve poesias e poemas e já conta com alguns livros publicados. Tudo isso seria comum não fosse um detalhe. Edilson perdeu totalmente a visão desde os 39 anos de idade. Aos 5 anos descobriu que tinha um problema de visão e aos 22 anos soube que não tinha cura para o seu problema. Edilson permaneceu com essa descoberta só para ele, pois tinha medo de fazer as pessoas da família sofrerem com isso. Assim, carregou o peso dessa informação sozinha por 10 anos. Segundo ele, quando já estava com baixa visão, durante um evento de conselheiros tutelares, uma companheira de trabalho o incentivou a falar abertamente para as pessoas da família, pois não podia carregar esse fardo sozinho e eles precisavam se preparar para o momento em que ele não mais enxergasse. Hoje, aos 46 anos, Edilson já não enxerga com os olhos carnais, mas enxerga com os olhos da alma. Ele emana uma força, uma paz que dá para sentir só por permanecer ao seu lado. Muito atuante, tornou-se um estudante incansável na área que escolheu para atuação. Faz palestras em Sergipe e em diversos estados. Entende e estuda as legislações sobre crianças e adolescentes. Participa de fóruns, congressos e outros eventos na área, sempre contribuindo para a evolução dos seus colegas de profissão. Durante as vezes que eu tive a oportunidade de estar próximo e conversar um pouco mais com Edilson, além de assistir a algumas de suas brilhantes explanações, pude aprender muita coisa. Desejo compartilhar algumas coisas com vocês. Muitos de nós gostaríamos de passar pela vida nos lamentando, reclamando porque não temos isso ou aquilo que desejamos. Enquanto o Edilson, mesmo sem um dos sentidos, que para mim é o mais importante, faz a sua vida valer a pena.
Ele decidiu não reclamar da vida e sim ir em busca dos seus objetivos. Foi uma linda escolha, que façamos também a nossa. Ele adquiriu uma fantástica neuroplasticidade, que é comum para quem perde um dos sentidos e vive uma vida feliz, sem reclamações, sem se fazer de vítima, trabalhando, ajudando, vivendo e amando. Quando temos uma meta, um objetivo, devemos ir em busca de conquistá-lo. O Edilson faz isso com perfeição, ama e se dedica ao que faz e o faz com maestria. Aprendi acima de tudo que não há motivos para reclamar, muito menos de se sentir abandonado ou desamparado pelo Criador. Basta olhar o mundo ao nosso redor e perceber os infinitos motivos que temos para agradecer. E não precisamos ter olhos para ver, basta enxergar com os olhos da alma, como meu amigo Edilson. Hoje quero dizer para o Edilson o quanto ele me ensinou, o quanto ele é especial e ilumina tudo por onde passa. Saiba, Edilson, que ninguém fica indiferente à sua forma de estar e que você tem vários amigos que te amam e te aceitam como é, inclusive eu. Acredito que, nesta condição de escuridão, você enxerga muito melhor do que nós, pois há uma luz própria que emana de ti. Eu sou grata ao universo por me proporcionar um encontro com tua grandeza e todos esses aprendizados. Saiba que, quando mais me aproximo de você, sinto aumentar as minhas forças, a minha luz. Seja feliz para sempre. Há um herói dentro de você. Faça-o brilhar. Para se sentir o verdadeiro herói que você é, comece reconhecendo e trabalhando seus medos. Identifique suas crenças, limites e as transforme em crenças possibilitadoras. Pratique o silêncio para que você escute mais o seu interior. Ele lembra perfeitamente de quando você era criança e podia voar. Tinha superpoderes, vencia todas as batalhas, superava seus próprios limites. Convide a sua criança interior a brincar com você. Feche seus olhos e lembre-se de quando você era criança e de seu super-herói favorito. Veja-o com brilho intenso, ouça-o falando diretamente a você. Você é um herói. Sinta aquela mesma sensação que você sentia quando estava em frente à televisão assistindo seu herói favorito ou quando você brincava de ser ele. Você tem os mesmos recursos que o seu herói favorito. Acredite, você é um herói. Olhe para a sua vida e perceba quantas batalhas você enfrentou para chegar até aqui. Perceba o quanto tudo isso dependeu da sua atitude e você agiu nos momentos certos. Você é um herói desde o dia que nasceu, desde o momento da sua concepção. Se você parar agora e se auto-observar, irá perceber que fez várias jogadas com a vida para chegar até aqui. Vai aprender e descobrir com cada uma delas. Você é um herói que cocria a sua vida na misteriosa e imponderável jornada da vida. Áudio André Lisboa.